Você já sentiu aquele gosto amargo na boca? Aquele que vem quando a gente vê uma injustiça acontecer bem na nossa frente e as mãos da gente parecem amarradas? Um poderoso humilhando um fraco, um rico pisando em um pobre, e a lei, a justiça dos homens, parece estar olhando para o outro lado. Parece que hoje, em nosso mundo de processos, recursos e palavras difíceis, a balança da justiça pesa mais para o lado que tem mais ouro. A palavra de um homem, o que ela vale? A honra virou peça de museu, pois houve um tempo, meu amigo, num Brasil mais fundo e mais seco, em que a justiça não chegava de carruagem, com papéis e carimbos. Ela chegava a cavalo e de rifle na mão. Hoje eu vou lhe contar um causo que os mais velhos narravam baixinho, para ensinar aos mais novos o que era respeito. A história de um dia em que a covardia de um comerciante, um homem que se achava rei em seu pequeno mundo, topou de frente com o silêncio de Virgulino Ferreira da Silva, o Capitão Lampião. Esta não é apenas uma história de violência. É uma história sobre o dia em que o sertão inteiro recebeu um aviso. Uma lição escrita não com tinta, mas com fogo e humilhação, para que ficasse marcada na alma de cada um. Um aviso de que há limites que nem todo o dinheiro do mundo pode cruzar, e o primeiro deles é a inocência de uma criança. Se você também acredita que a honra de um homem se mede pela força que ele usa para proteger, e não para oprimir, então este causo é para você. Já deixe sua curtida para que essa chama não se apague. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma lenda do nosso sertão e compartilhe este vídeo para que mais gente conheça a verdadeira alma do Brasil. Agora, ajeite-se na cadeira. A poeira vai subir. Aquele dia, em Vila Bela, começou como todos os outros. O sol já nasceu brabo, esturricando o chão e fazendo o ar tremer. O tempo se arrastava, pesado, no mesmo ritmo da carroça de boi que atravessava a praça principal. As pessoas caminhavam devagar, buscando a sombra das poucas árvores e das paredes caiadas das casas. Naquele calor, até a esperança suava. No coração da vila ficava a venda de Jerônimo Bastos. Não era só uma venda, era o centro do poder daquele lugar. Seu Jerônimo não era coronel de patente, mas tinha mais mando que muito homem fardado. Era dono da melhor terra, o único que vendia fiado, e por isso era dono da fome e da lealdade de quase toda a gente. Sua barriga grande era o mapa de sua prosperidade, e seus olhos pequenos e juntos mediam o mundo pelo que ele podia lhe dar. Ele andava pela rua como se as pedras do chão lhe devessem reverência. O queixo empinado, a mão sempre no bolso, sentindo o volume das moedas. A sua palavra era a primeira e a última, e ai de quem discordasse. Na poeira da rua, um grupo de meninos corria, magros, descalços, com a alegria barulhenta que só a infância tem. Eram os filhos dos outros, dos que deviam a Jerônimo, dos que baixavam a cabeça quando ele passava. Entre eles estava Tião, um moleque de uns 7 anos, com os olhos mais vivos da região. A única riqueza de Tião era a velocidade de suas pernas e um sorriso que desarmava qualquer tristeza. A desgraça, às vezes, nasce de um momento, de um instante em que os mundos se chocam. Tião, na sua corrida desenfreada, atrás de uma bola de meia, não viu seu Jerônimo saindo da venda. O choque foi seco. O corpo pequeno do menino bateu contra as pernas grossas do comerciante que mal se moveu. Foi como um passarinho batendo numa montanha. Tião caiu sentado no chão. Assustado, levantou os olhos, a boca já se abrindo num pedido de desculpas. Mas a desculpa não teve tempo de nascer. A mão de Jerônimo Bastos, pesada de anéis e de arrogância, desceu com a força de um coice. O estalo do tapa ecoou pela praça. Foi um som sujo que não pertencia àquele lugar. Um som que fez os pássaros se calarem e as conversas morrerem pela metade. O rosto de Tião virou com a força do golpe, e o choro que veio em seguida não foi de dor, mas de susto, de humilhação. Um grito agudo que rasgou o silêncio do meio-dia.
Por um instante, a vila inteira parou. Mães prenderam a respiração. Homens que trabalhavam no sol a pino pararam com a enxada no ar. Todos os olhos se viraram para a cena. O homem grande de pé, com a face vermelha de raiva, e a criança no chão, pequena, encolhida, chorando. Olha por onde anda, seu moleque imprestável, filho de gente que não vale nada, só serve para atrapalhar a vida de quem trabalha, rosnou Jerônimo, limpando a calça como se tivesse tocado em algo imundo. Ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. Aquele era o medo que fazia o sertanejo engolir o orgulho. O medo que fazia um pai ver seu filho ser humilhado e se calar para não perder o pão do dia seguinte. A injustiça era o sol daquela terra. Todos sentiam, mas ninguém podia encará-la de frente. O comerciante bufou, virou as costas e entrou de novo em sua venda como um rei voltando ao seu castelo, certo de que nada no mundo poderia tocar em sua majestade. Mas ele estava errado, porque encostado na sombra de um velho juazeiro, do outro lado da rua, havia um homem quieto, de chapéu de couro de aba virada, lenço no pescoço. Parecia apenas mais um sertanejo descansando do sol, os olhos quase fechados. Mas aqueles olhos, por trás dos cílios, não piscavam. Eles viram o menino correr, viram o tapa, e principalmente viram o medo no rosto de todos os outros. Aquele homem não disse nada, não moveu um músculo, mas dentro dele, algo que andava adormecido tinha acabado de acordar. E o silêncio daquele homem era infinitamente mais perigoso que o grito de qualquer outro. O mundo, para Jerônimo Bastos, já tinha voltado ao normal. Dentro de sua venda, o tinir das moedas e o cheiro de querosene e de rapadura abafavam o choro que ainda vinha lá de fora. Para ele, o assunto estava encerrado. Um grão de areia varrido de seu caminho. O poder tem essa arrogância. Ele não enxerga as consequências, pois acredita que pode comprá-las ou esmagá-las. Mas do outro lado da rua, na quietude da sombra, o tempo não havia andado. Para o homem sentado ali, aquele instante, o tapa, o grito, o silêncio covarde do povo tinha se esticado, se transformado numa eternidade. Aquele homem era Virgulino Ferreira, e para ele o assunto estava apenas começando. Ninguém na vila o reconheceu de imediato. Para aquela gente, ele era só mais um rosto anônimo, um viajante, talvez um vaqueiro procurando serviço. Lampião, naqueles tempos, já era uma lenda. Mas sua face não estava nos jornais que chegavam ali. Sua fama corria no vento, nas histórias contadas à noite, misturada com o medo e o assombro. Ele sabia se mover como uma sombra, ser parte da paisagem. O sertão ensina seus filhos a ver sem ser visto, a ouvir o que não é dito. E Virgulino era o melhor aluno da Caatinga. Ele permaneceu imóvel, mas por dentro uma tempestade se formava. Uma fúria fria, calculada, como a lâmina de um punhal. Ele não via apenas um comerciante e uma criança. Seus olhos, acostumados a ler a alma dos homens e a geografia do sertão, enxergavam muito além. Ele via o retrato de tudo aquilo que o jogou no cangaço. Ele via o coroné, o dono da terra e da gente. O homem que se achava no direito de ser a lei e o juiz. Ele via em Jerônimo a mesma arrogância do fazendeiro que perseguiu sua família, a mesma covardia do volante que atirava em inocentes para mostrar serviço. Era uma ferida antiga que nunca fechava, e o tapa no rosto de Tião tinha colocado sal nela. O choro do menino foi diminuindo, se transformando em soluços baixos. A mãe, finalmente, correu da porta de sua casa, uma mulher magra, de rosto marcado pelo sol e pela resignação. Ela não olhou para a venda de Jerônimo, não ousaria. Apenas pegou o filho no colo, limpou suas lágrimas e sua poeira, e o levou para dentro de casa, para esconder sua vergonha e seu medo. E a praça voltou a fingir que nada havia acontecido. Foi nesse momento que os olhos de Lampião
mudaram. Até então, eram olhos de observador, de animal de tocaia, apenas registrando o terreno. Mas agora, uma luz diferente se acendia neles. Não era o fogo amarelo da raiva pura, que cega e destrói tudo sem rumo. Era uma brasa vermelha, profunda. A brasa que fica no coração da fogueira depois que a chama alta se apaga. Uma brasa que guarda todo o calor, toda a força, pronta para incendiar o que for preciso com um único sopro. Aqueles olhos viraram brasa porque viram a pior das misérias, não a da fome, mas a da alma. A miséria de um povo que se acostumou tanto a apanhar que já nem sentia mais a dor, só o medo. Aquele silêncio da vila era um grito de socorro que só ouvidos, como os de Virgulino, podiam entender. A justiça dos homens não chegaria ali, e se chegasse, viria para proteger o comerciante. Lentamente, como se seus ossos estivessem enferrujados, ele se moveu. Pegou o rifle do chão. O movimento foi suave, sem pressa, mas carregado de uma decisão final. Quem o visse diria que ele estava apenas se ajeitando ou se preparando para seguir viagem. Mas era um ritual. Cada gesto tinha um peso, um significado. Ele não era um bandido comum movido pelo impulso de roubar. Ele se via, em momentos como aquele, como um instrumento, um remédio amargo que o sertão usava para curar suas próprias febres de injustiça. Ele se levantou, e pela primeira vez, a vila pareceu notá-lo de verdade. Sua figura, agora de pé, parecia maior. O sol batia em seu chapéu e projetava uma sombra comprida no chão. As pessoas, que antes o ignoravam, agora sentiam o peso de seu olhar varrendo a rua. Um arrepio correu pela espinha de quem o encarou. Não era o olhar de um viajante, era o olhar de quem chegou para cobrar uma conta. Ele não foi em direção à venda, ainda não. Com passos calmos, atravessou a rua poeirenta e foi até o local exato onde o menino Tião havia caído. Parou ali, olhou para o chão, como se pudesse ver a marca da lágrima e da poeira. Depois, levantou a cabeça e seus olhos, agora, duas brasas vivas, fixaram-se na porta da venda de Jerônimo Bastos. O comerciante não podia ver, mas toda a vila sentiu. Aquele olhar era uma sentença. O julgamento estava para começar. Se o medo tivesse um som, seria aquele silêncio. A Vila Bela, antes barulhenta em sua rotina sonolenta, agora parecia uma cidade fantasma. As portas das casas se fechavam devagar, uma a uma, mas por trás de cada fresta um par de olhos espiava. A notícia ainda não tinha nome, mas já tinha um rosto, o daquele homem desconhecido, cuja presença parecia mudar a cor do sol. Lampião caminhou sem pressa até a porta da venda de Jerônimo Bastos. Não parou para olhar para os lados. Seu rumo era um só. Cada passo era uma batida de martelo, fincando um prego no caixão da arrogância do comerciante. Ao chegar na entrada, ele não entrou de vez. Parou sob o batente, uma silhueta escura contra a luz forte da rua. Deixou que a sua sombra entrasse primeiro, como um arauto de sua chegada. Lá dentro, Jerônimo já tinha servido um gole de cachaça para si, para celebrar a sua própria autoridade. Ele ouviu os passos, mas imaginou ser apenas mais um cliente, mais um pobre coitado vindo lhe pedir 1 quilo de farinha fiado. Nem levantou os olhos do copo. "O que vai ser?" perguntou ele, com a voz empastada de quem se sente dono do mundo. A resposta não veio. Em vez dela, um silêncio que pesava, que enchia o ar. Incomodado, Jerônimo limpou a boca e levantou a cabeça, pronto para xingar o mal-educado. E então ele viu a figura na porta. Viu o chapéu de couro, o lenço, o rifle apoiado com naturalidade na mão. E acima de tudo viu os olhos, as 2 brasas que pareciam queimar através de sua alma gorda. O copo de cachaça parou a meio caminho da boca. "Fecha a porta que entra poeira", ele tentou dizer com uma bravata que já nascia morta. Lampião deu um passo para dentro. O som de sua bota no assoalho de madeira foi como um tiro. Ele não fechou a porta. Ao contrário, deixou-a aberta, para que o palco de seu teatro ficasse bem à vista da plateia que ele sabia estar lá fora. "Boa tarde, seu moço", disse Lampião. A voz era calma, quase um sussurro,
mas arrastada, com o sotaque inconfundível do sertão mais bruto. Uma voz que não combinava com a violência que seus olhos prometiam. Andei um bocado hoje. O sol tá quente. Me diga uma coisa, para eu entender o costume desse lugar. Aqui, a força de um homem se mede no braço que ele levanta contra um menino. O sangue sumiu do rosto de Jerônimo. O suor brotou em sua testa. Ele entendeu. Aquele homem não estava ali para comprar nada. Estava ali por causa do moleque. A arrogância, o primeiro instinto dos covardes, tentou uma última vez. Escute aqui, meu amigo, começou Jerônimo, tentando engrossar a voz. Você não sabe com quem está falando. Eu sou homem de bem, trabalhador. O menino me atrapalhou. Levei um susto. E sou muito amigo do coronel Patrício. O dono daqui. Ele parou de falar, porque Lampião sorriu. Não foi um sorriso de alegria. Foi um rasgo no rosto, um movimento dos lábios que não alcançou os olhos. Um sorriso que dava mais medo que qualquer ameaça. Coronel, repetiu Lampião, saboreando a palavra. Aqui no sertão, essa palavra tem muito peso, mas o peso dela, seu moço, é medido na balança da honra, e a sua balança parece que quebrou. Lá fora, o burburinho começou. Alguém, um velho que tinha andado mais mundo, reconheceu a figura, a postura, o chapéu, e o nome foi sussurrado, primeiro com medo, depois com espanto. É Virgulino. Meu Deus, é Lampião. A palavra correu de fresta em fresta, de janela em janela, como um rastro de pólvora. Lampião, o rei do cangaço. O homem de quem se contavam 1000 histórias de morte e de coragem, o governador do sertão. Aquele não era um tribunal de um juiz de fora, era a lei da caatinga que tinha chegado para ser cumprida. Era a justiça do sertão se apresentando. Uma justiça que não se curvava ao dinheiro nem ao sobrenome. Naquele momento, o poder do coronel, o dinheiro do comerciante, tudo virou pó. Só o que importava era o que se tinha feito. Se você também acredita que a verdadeira autoridade vem do respeito e não da opressão, ajude a espalhar essa história. Comente aqui embaixo. Qual a lição que um homem como Jerônimo mais precisava aprender? Sua opinião ajuda a manter essa memória viva. Jerônimo Bastos, de dentro de sua venda, ouviu o sussurro que vinha da rua. O nome Lampião chegou aos seus ouvidos e foi como se uma sentença de morte tivesse sido lida. As pernas amoleceram. O copo escorregou de sua mão e se espatifou no chão. O homem que minutos antes era um gigante, agora tremia como uma vara verde. Lampião não precisou dizer mais nada. Apenas fez um gesto com a cabeça indicando a rua. A ordem era clara. Vamos lá para fora, gay coronel, disse ele, com uma ironia cortante. O povo precisa ver a sua valentia de perto. O senhor vai ter a chance de explicar a todos eles o tamanho da sua força. Sem ter como reagir, pálido como cera, Jerônimo Bastos começou a andar. Passou por trás de seu próprio balcão, o lugar que era seu trono, e caminhou em direção à porta como um condenado caminha para a forca. Lampião o seguiu, sem tocá-lo, mas sua presença era como uma coleira de ferro no pescoço do comerciante. A caça havia terminado. A lição estava para começar. O sertão virou um grande tribunal a céu aberto. O juiz era aquele homem de chapéu de couro. O réu era o comerciante trêmulo, e o júri era cada homem, cada mulher, cada criança daquela vila, cujos silêncios por anos serviram de alimento para a arrogância de Jerônimo Bastos. Pela primeira vez, eles não estavam olhando para o chão, estavam olhando para ele, e em seus olhos não havia pena, apenas uma espera, uma longa e faminta espera. Jerônimo, encurralado, sentiu o peso daqueles olhares. Eram os mesmos olhares que ele costumava desprezar, que ele humilhava no balcão de sua venda ao negar um crédito ou aumentar um juro. Agora, aqueles olhares o queimavam mais que o sol. Ele tentou encontrar um rosto amigo, um sinal de compaixão, mas só encontrou o reflexo de seu próprio medo. Lampião deixou o silêncio cozinhar a alma do homem por um longo minuto. Deixou que ele sentisse na pele o que era ser pequeno, indefeso. Então, Virgulino deu um passo à frente. O senhor se diz um homem forte. Lampião começou, a voz ainda calma, mas cortando o ar como faca amolada. Um homem de posses, respeitado. Me diga, onde está a sua força agora?
Onde estão os seus amigos coronéis para lhe valer? Ele olhou para o círculo de gente. Alguém aqui acha este homem um valente? Perguntou ele ao povo. A resposta foi o silêncio. Um silêncio que foi um grito, uma condenação unânime. O queixo de Jerônimo tremeu. As lágrimas de pavor e humilhação começaram a escorrer pelo seu rosto gordo. Capitão, ele gaguejou. A voz um fio. Pelo amor de Deus, me perdoe. Foi um erro. A cabeça estava quente. Eu pago. Eu lhe dou dinheiro. Tudo que o senhor quiser. Ouro. Tenho ouro guardado. Leve tudo, mas me deixe ir. Era a única arma que ele conhecia. O dinheiro. A moeda com a qual ele comprava tudo. Mercadoria, terra, lealdade e até a lei. Ele acreditava que a honra, a vida e a morte também o encarou, e pela primeira vez, uma expressão de profundo desprezo surgiu em seu rosto. Ele cuspiu no chão, perto dos pés do comerciante. O senhor ainda não entendeu nada, disse Lampião, negando com a cabeça. O seu dinheiro é sujo, e mesmo que fosse limpo, ele não compra a honra de um menino. Não paga a lágrima de um inocente e não apaga a vergonha de um covarde. Virgulino se virou para a multidão. Seus olhos encontraram os de um ferreiro, um homem forte que assistia a tudo da porta de sua oficina. "Ô, compadre!" chamou Lampião. "O senhor tem fogo aí e um ferro de marcar gado. Qualquer um serve." O ferreiro hesitou por um segundo. O medo lutando contra uma vida inteira de raiva contida. Ele olhou para Jerônimo, depois para Lampião, e com um movimento decidido, entrou em sua oficina. O som da bigorna e do fole começou, um ritmo fúnebre para a soberba do comerciante. O pavor de Jerônimo virou desespero. Ele se ajoelhou na poeira, se arrastando. "Não, piedade, capitão, piedade! Não me marque! Isso não! É a morte em vida!" "A morte em vida?" repetiu Lampião, se agachando para olhá-lo nos olhos. "A morte em vida é um homem se acostumar a ser covarde. É um povo se acostumar a baixar a cabeça. O que vou fazer hoje não é para lhe matar. É para lhe dar uma lição e para que ela sirva de aviso." O ferreiro voltou. Na ponta de uma tenaz longa, ele trazia um pequeno ferro de marcar, a ponta vermelha, brilhando como um olho do diabo. O calor irradiava dele, distorcendo o ar. A multidão recuou um passo, um suspiro coletivo de assombro. 2 cabras de Lampião, que até então pareciam apenas sombras perto do juazeiro, surgiram e agarraram Jerônimo. Ele se debateu, gritou, berrou o nome de Santos e do coronel, mas era inútil. Seguraram seu braço direito e esticaram sua mão com a palma para cima, a mesma mão que havia esbofeteado o menino. A mão que se levanta para um fraco, ou ela serve para pedir perdão, ou serve para carregar a marca da vergonha, sentenciou Lampião. Ele pegou a tenaz das mãos do ferreiro, e sem mais uma palavra, ele pressionou o ferro em brasa na carne macia do dorso da mão de Jerônimo Bastos. O grito que saiu da garganta do comerciante foi desumano, um som de dor pura, de animal sendo abatido. O cheiro de carne queimada subiu no ar parado, um cheiro que ficaria na memória daquela gente para sempre. Foi rápido, 1 segundo, mas 1 segundo que durou uma vida inteira. Os cabras o soltaram e ele caiu no chão, se contorcendo, segurando a mão marcada e enegrecida. Lampião jogou a tenaz de lado, olhou para o homem no chão com a frieza de um cirurgião que acaba de amputar um membro doente. Depois, varreu o círculo de gente com os olhos. A partir de hoje, sua voz soou como um trovão. Nesta terra e em qualquer outra por onde eu passar, a mão que bater num inocente sem motivo vai conhecer o mesmo fogo. Este é o meu aviso. Ele se virou, deu as costas para o homem que chorava e para a multidão paralisada e caminhou de volta para a sombra do juazeiro. Sua obra estava feita. O aviso estava entregue. A justiça do cangaço tinha sido escrita com fogo. A câmera sobe, mostrando Lampião se afastando calmamente, enquanto Jerônimo Bastos continua no chão e o povo começa a se dispersar em silêncio, cada um levando para casa a imagem inesquecível daquele dia. Lampião não se despede. Homens como ele não dão adeus, eles apenas se apagam na paisagem, como se a própria caatinga os engolisse de volta para suas entranhas. Ele foi embora
embora do mesmo jeito que chegou, em silêncio. Deixou para trás um homem quebrado, uma vila em estado de choque e uma lição que arderia por muitas e muitas gerações. Naquela tarde, quando o sol finalmente amansou e a noite começou a chegar, o povo da Vila Bela saiu de suas tocas. Não houve festa, não houve comemoração. O medo de Lampião era tão grande quanto o alívio de ver Jerônimo Bastos humilhado. Mas algo no ar havia mudado. O peso nos ombros daquela gente parecia um pouco mais leve. Eles viram o poder, aquele que lhes parecia tão sólido e inabalável, virar pó com a chegada de um único homem. E o que foi feito de Jerônimo Bastos? Ele não morreu. A justiça de Lampião naquele dia não era a da cova, era a da vergonha. Ajudado por um empregado, ele se arrastou de volta para sua venda, para a escuridão de seu depósito, onde tentou curar o fogo com mais fogo, com cachaça e ungüentos. A ferida do corpo, com o tempo, fechou. Virou uma cicatriz feia, enrugada, a marca de um C tosco e inconfundível no dorso da mão direita. Mas a ferida da alma, essa, nunca mais sarou. Sua vida como o pequeno rei da Vila Bela tinha acabado. O medo que ele impunha se transformou em desprezo e cochichos. Toda vez que ele estendia a mão para receber um pagamento, para pesar a farinha ou para dar um troco, a marca estava lá. Um aviso vivo, um outdoor de sua covardia. As crianças, antes assustadas, agora o olhavam com uma curiosidade atrevida. Os homens, antes servis, agora o encaravam nos olhos. Ele perdeu o que tinha de mais valioso, a autoridade que o medo lhe dava. Continuou rico, sim, mas um rico pequeno, marcado. Um homem que andava pela rua olhando para o chão, como se procurasse a honra que perdeu naquele dia. E a história? A história ganhou pernas. Saiu da Vila Bela na boca de um tropeiro que ia para o Cariri. Foi contada por um beato que rumava para Juazeiro. Foi cantada num verso de viola por um cego numa feira. E a cada vez que era contada, ela crescia. Ficava mais forte, mais cheia de detalhes e de assombro. Diziam que no momento em que o ferro tocou a pele do comerciante, o céu trovejou em pleno sol. Diziam que Lampião não usou um ferro de gado, mas o cano de seu próprio rifle, aquecido no fogo do inferno. Contavam que depois daquele dia, a mão de Jerônimo nunca mais parou de tremer. O caos virou lenda, e a lenda virou lei. Uma lei não escrita em papel, mas gravada na memória do povo. Mães acalmavam filhos dizendo: engole o choro que homem valente não bate em menino. Pais ensinavam a hombridade aos seus curumins com a história do comerciante de Vila Bela. Aquele dia, Lampião não plantou milho nem feijão. Ele plantou uma lei na alma do povo. E a semente era o medo, mas o fruto que nasceu foi o respeito. A mão de Jerônimo virou terra marcada, um pedaço de chão queimado que servia para lembrar a todos que, no sertão, a colheita da covardia é sempre a vergonha. Hoje, vivemos num mundo diferente, um mundo onde a injustiça usa terno e gravata, onde a covardia se esconde atrás de telas e de processos sem fim. E a gente se pergunta, olhando para as notícias, para a arrogância dos poderosos que nunca pagam por seus crimes. Será que não nos falta um pouco desse fogo? Não o fogo que queima a pele, mas o fogo da vergonha na cara. Aquele fogo que marca a alma e lembra a um homem os limites de seu poder. Uma marca que dinheiro nenhum no mundo consegue apagar. Esta história não é minha, é do nosso povo. Se ela também ardeu em você e lhe fez pensar, inscreva-se no canal, para que juntos a gente possa manter essa fogueira da memória sempre acesa. Deixe seu comentário. Que outras lendas de justiça do sertão você ouviu de seus pais e avós? Vamos, nos comentários, resgatar a verdadeira alma do nosso Brasil. Um abraço e até o nosso próximo causo.